Estou acostumado com isso não, mas achei bom. É o ano das memórias, né, do memorial, e é sempre bom a gente celebrar aquilo que de bom o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Deus porque essa igreja tem cuidado da nossa família desde o início, há 40 anos. Este ano nós completamos 40 anos de ministério aqui nessa comunidade. E nada disso poderia ser possível se eu não estivesse sob a cobertura de uma igreja que ora por nós, que nos dá o suporte, que nos sustenta, cuida de nós. Eu tenho aqui muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitas irmãs, né? Mulheres amadas que oram por nós na madrugada, homens e mulheres de Deus que nos aconselham, que se preocupam com a gente. É muito interessante conviver no corpo de Cristo como família. Muito obrigado, que Deus os abençoe. E eu queria convidar você a abrir comigo em João 17, nós vamos ler dos versículos 1 a 7, vocês já ficaram de pé, não precisa, pode ficar sentadinhos, nós vamos ler, o texto vai aparecer aí na tela, é a nossa série Resoluções. Eu fui comemorar nosso aniversário de casamento ali no Uruaú, numa pousadinha, porque logo em seguida eu iria para uma casa onde os nossos jovens, líderes de adolescentes estavam reunidos. Então eu tinha uma palestra ontem lá com eles, então eu fiquei ali, e na hora do jantar, né, vamos comer uma coisinha ali, aí fomos a um cantinho ali, estávamos bem quietinho no canto, veio um senhor com a criança. No primeiro impacto eu pensei que era daqueles que vão pedir uma contribuição por causa da criança no colo, né? Mas ele era muito bem vestido, muito bem, assim, o visual não era de quem iria pedir alguma coisa. Mas eu não reconheci e ele foi bem reticente. Quando ele começou a falar, ele disse, vocês podem achar estranho, mas anos atrás, a minha vida mudou e eu fui tocado pela série Resoluções, lá na Igreja Batista Central de Fortaleza. Então eu achei incrível como Deus, num dia tão especial, num lugar tão distante, envia um mensageiro para dizer, valeu a pena você levar o povo de Deus a pensar em resoluções. Então foi lindo o recado de Deus e uma confirmação do que nós estamos fazendo agora durante esse mês de janeiro. Então, fique ligado, fique conectado, acompanhe. E hoje nós vamos falar sobre uma resolução, que é resolver andar com Deus, resolver estar conectado a Ele. E o texto importante, que nós vamos usar aqui como base, é João capítulo 17, versículos 1 a 7. O Evangelho de João é um evangelho universal, e João capítulo 17 tem uma peculiaridade que é Deus orando a Deus. Jesus o Filho, Deus que se fez gente, ora a Deus Pai no poder do Espírito. É uma espécie de summit da Trindade, um encontro especial da Trindade, onde Jesus está prestes a ir à cruz do Calvário, e antes que ele vá para esse sacrifício que nos propiciou salvação, ele ora a Deus Pai. Ora por aqueles que com ele estavam à época, e ora por mim, e ora por você, ou seja, aqueles que ainda haveriam de crer em seu nome. E ele traz nesse capítulo 17 uma definição maravilhosa sobre o que é vida eterna. Se a gente pudesse imaginar a vida eterna, você pensaria, é morar no céu. É morar num lugar onde não tem guerra, um lugar onde não tem corrupção, um lugar onde não tem ladrão, um lugar onde não tem roubo, um lugar onde não tem assassinato, um lugar onde não tenha perdas, um lugar onde não tenha doença, né? Então você sempre pensa que vida eterna é, na verdade, um lugar geográfico, espiritual, depois da morte, onde você vai viver eternamente um estado de perfeição total. Mas Jesus, ele redefine a vida eterna. Eu não creio que ele muda esse conceito de eternidade, mas ele dá para nós a ideia de que é possível aqui e agora.
vivermos essa dimensão da vida eterna. E ele diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, ele levanta os olhos ao céu, ele ora. Veja que interessante, né? Para que Jesus precisava orar? Se ele era o próprio Deus encarnado. É porque ele, sendo o homem perfeito, ele demonstrou como eu e você precisamos depender de Deus em tudo, para tudo. O controle da vida e da história de Jesus estava nas mãos do Pai. Por isso ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, ou seja, exalta o teu filho. Coloca o teu filho onde o Senhor quiser. Glorifica o teu filho. E aqui, onde é que eu estou? Levantou os olhos ao céu, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. A recíproca da glória. E assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, sobre todo o ser humano, a fim de que ele, o Filho, pudesse conceder vida eterna a todos os que lhe deste, ou seja, o Pai envia e o Filho torna possível a salvação, ele aí dá a definição primorosa. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja que a vida eterna, ela é acima de tudo intimidade, conhecimento. O termo grego gnosko quer dizer intimidade. É um termo usado inclusive para ilustrar a relação íntima entre um homem e uma mulher. É mais do que saber que existe, é ter intimidade. Uma coisa é você saber que existem várias mulheres, várias personalidades. Outra coisa é você ter intimidade com alguém, como no caso, no relacionamento marido e mulher. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, na Bíblia, é usado o termo também gnosko, na ideia de que é uma intimidade que transcende o mero conhecimento. Tem gente que diz: eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, mas poucos são íntimos de fulano e Beltrano. Então a vida eterna é acima de tudo uma intimidade com Deus. É esse conhecimento que nos faz íntimos, onde Deus é percebido a cada passo, a cada momento, no dia a dia, a cada circunstância, seja ela boa ou ruim. Isto é vida eterna. Porque quando nós adentrarmos a eternidade depois da morte, nós conheceremos muito mais e continuaremos crescendo no conhecimento de Deus Todo-Poderoso, amado Senhor e Salvador. Mas é triste saber que a maioria da comunidade evangélica conhece sobre Deus, mas não conhece a Deus. Você pode ler uma biografia sobre uma pessoa, mas conhecer a pessoa é outra coisa. A Bíblia nos revela quem Jesus é, mas o mero conhecimento do que a Bíblia diz não te faz íntimo de Jesus, porque você precisa andar com Ele, percebê-lo no dia a dia. Ele é real, Ele age, Ele muda coisas, Ele está na natureza, Ele está no vento, Ele está em todos os lugares, Ele age todo o tempo. Você pode perceber ou não perceber. Então a nossa oração hoje à noite é que a resolução principal deste ano seja que você, hoje à noite, decida andar com Deus, como os homens da Bíblia andaram, como mulheres da Bíblia andaram, e perceberam Deus nos pequenos e nos grandes detalhes da vida, porque sem isso não tem vida eterna. Sem isso tem humanismo, secularismo, endeusamento do eu. Sem um conhecimento profundo de Deus, nós temos religiosidade, nós temos correria ministerial,
mas nós não temos real intimidade com Deus, capaz de transformar o que é mais difícil na vida de um ser humano, que é o seu caráter. Então esta é a nossa oração, que hoje à noite o Senhor coloque essa resolução no seu coração e você saia daqui, como nós já cantamos, percebendo que Ele está lá, além do horizonte, que Ele está nas coisas difíceis, nas coisas fáceis, nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Lá o Senhor está. O ano não será novo se você não resolver andar em novidade de vida. Por isso, resoluções. É interessante que o nosso cérebro, a nossa caixa craniana, mantém aqui dentro um cérebro com conexões eletrônicas, químicas, elétricas e químicas. É interessante que antes de conhecer Jesus, porque nós caímos em pecado, não só por culpa de Adão e Eva, mas pelos nossos próprios pecados, nós nos desconectamos de Deus. Nós andamos uma vida onde Deus era só um adendo, uma palavra, um conceito, uma coisa longínqua. Quando muito, uma espécie de deísmo. Algum ser que deu o pontapé inicial no jogo da vida e depois foi para o vestiário e o jogo segue. Deus é um mero conceito para aliviar a consciência de algumas pessoas. É um mero nome que se evoca no momento de sufoco. Ai meu Deus! Mas as pessoas de verdade não conhecem Deus. Muito pelo contrário, a natureza humana, ela normalmente é anti-Deus. Como Nietzsche matou Deus, o iluminismo matou Deus, trouxe o homem para o racionalismo, para o existencialismo, pensando em si mesmo e tornando-se ele, o ser humano, o centro do universo. Então, quando nós andarmos sem Cristo, o nosso cérebro, ele foi condicionado a caminhar sem Deus, desconectado. Essa rede Wi-Fi aí, não, porque eu tenho outras conexões, outras ligações, outros sites, outros aplicativos da minha vida, mas essa de Deus, não. Deus que intervém na minha vida, não. Deus que manda, não. Deus que vai dirigir e dizer sim ou não, não. Então o nosso cérebro foi condicionado a isso. Mas é interessante que quando você encontra Jesus, você nasce de novo. O Espírito de Deus entra em você, habita você. E agora começa um processo de renovação da mente. E é explicado também do ponto de vista científico, porque a neurociência que estuda o nosso cérebro, nossas conexões, nossas sinapses, a neurociência prova que áreas que foram outrora deformadas no cérebro, elas podem ser restauradas, reconstituídas, e não com remédio, mas com mudança de hábito, com a mudança da perspectiva de se fazer as coisas. É o que se chama de neuroplasticidade. Eu estou falando de um fenômeno espiritual que a ciência ampara e explica como você é capaz de mudar de comportamento. Assim acontece, por exemplo, com os viciados em drogas. Um pouco da minha história tem a ver com isso. Tem a ver com a vida que eu levava. E depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, as coisas mudaram. Eu passei a ver a mulher, o ser humano, mulher. Eu passei a ver a bebida, a droga, a violência, a arma, numa outra perspectiva. Jesus foi mudando a minha forma de enxergar a vida. E hoje, pela obediência e pela submissão à palavra de Deus, agora eu não tenho mais os conflitos que eu tinha no passado. E Deus miraculosamente mostrou naquela época que
quando eu ia para um ambiente onde outrora eu me sentia muito normal, sem Deus, agora eu estava com o Espírito Santo de Deus, e aquele ambiente, para mim, lá dentro, dizia assim: você não pertence mais a isso aqui. Porque o Espírito de Deus estava operando e trabalhando em mim. Porque eu fui naquele ambiente com a percepção de que agora eu tinha o Espírito de Deus. Eu estava andando com Deus. Eu estava levando Deus para a boate. Para a roda do baseado. Levando Deus para a roda da violência. Para a roda da pornografia. E quando eu chegava ali como um novo convertido, um bebê na fé, era clara e nítida a percepção de que aquele não era mais o meu lugar, aquelas não eram mais as minhas práticas. Eu não digo que eu me abstive totalmente ali, eu cheguei a cair e a recair algumas vezes, como a gente aprende no Celebrando a Restauração. Mas com a força e o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus, criou-se novos hábitos na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu quero parafrasear aqui Romanos, capítulo 12, ele diz: eu apelo, eu rogo, para que vocês entreguem os seus corpos, seus membros, seus hábitos, sua forma de pensar. Entreguem isto a Cristo como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que a vida eterna se manifeste em vocês aqui e agora, e não esperar na eternidade, ou tentar caminhar até a eternidade futura, miseravelmente, sofrendo, porque ignora a presença de Deus em sua vida. Dr. Robert Malone, criador do RNA, essa tecnologia que propiciou a vacina contra o Covid, ele estava outro dia dando uma palestra e eu notei ele falando sobre guerras. E que a guerra hoje é guerra pela mente das pessoas. A guerra é para condicionar a sua mente. A guerra internacional, ela não é mais bélica. Ela é uma guerra neurológica. Ela pretende lhe fazer ter medo, receio. Pretende controlar e dominar. Mesmo que não seja preciso, o senso comum te leva a fazer coisas que você nem precisaria fazer mais, mas você faz, porque foi condicionado. A sua mente, a batalha espiritual acontece em prol, aliás, no campo mental. Assim fazem com nossas crianças, assim fazem com os nossos adolescentes, jovens, adultos e todos nós. Por isso é importante nos conectarmos com Deus e permitir que Ele entre no nosso ser, através da palavra, da meditação, pensando nas coisas do alto, andando com Deus e tendo percepção de que o único Wi-Fi garantido, com sinal perfeito, perene, poderoso, é a nossa conexão com Deus eterno. É possível ter a sensação de vazio, mesmo sendo crente, mesmo nos envolvendo em rotinas religiosas ou ministeriais. E a resposta é simples: nós não nascemos para nos relacionar com o reino, mas com o rei. Nós não nascemos primariamente para nos relacionar com a igreja, mas com o cabeça da igreja. Relacionamento é pessoal. Igreja é uma instituição poderosa, ministério é uma instituição do reino de Deus, mas nós estamos aqui para conectarmos-nos com o rei, é pessoal. É a mesma coisa que você pegar uma criança órfã, tirá-la do orfanato, levá-la para uma mansão aqui no Porto das Dunas, e oferecer a ela tudo, e apenas um retrato dos pais adotivos que nunca aparecem. Essa criança pode ter tudo na vida, mas ela não terá o que ela mais precisa: relacionamento e afeto. Era preferível mandá-la para uma favela abraçada por pais que a amem de verdade, que olhem no olho, que se relacionam, do que simplesmente dar o cheque ou o que quer que seja, como alguns pais fazem.
Hoje os pais da pós-modernidade querem dar aos filhos dinheiro, herança, educação. Esse é o grande legado. Mas o maior legado que nós podemos dar aos nossos filhos é relacionamento. No casal, entre marido e mulher, relacionamento. No casal, relacionamento com os filhos. E assim é Deus em relação a todos nós. Será que bastaria você ganhar na Mega Sena para ser feliz? Todo o luxo de uma casa? Ou ter alguém que o abrace, acolha, cuide, reparta o que tem? Assim nós temos a criação e o Criador. Não basta usufruir da criação, precisamos transcender isso. E no cristianismo é assim. Em Cristo nós encontramos um pai, um amigo, um irmão, alguém que eu preciso aprender a me relacionar. Gálatas 4:7 diz que nós não somos mais escravos, mas somos filhos. E porque somos filhos, aí sim somos herdeiros de tudo que pertence a Deus. Mas não vale começar o relacionamento com as coisas de Deus sem nos relacionarmos com a pessoa de Deus. Então felicidade consiste em andar dia a dia com o Senhor. Eu me lembro quando viajava algumas vezes para os Estados Unidos para palestras, conferências, e quando eu retornava, eu eduquei minhas filhas a valorizarem as pequenas coisas. Se eu trouxesse um palito de dente, ia ser uma festa. Se eu trouxesse uma estrelinha daquelas, seria uma festa. Mas quantas vezes eu vi no aeroporto meninos batendo o pé, e a primeira coisa que faziam era correr nas malas e tentar abrir e dizer: cadê meu presente? E quando eu descia, que aparecia no saguão, e as meninas vinham para me abraçar, eu me sentia amado. Porque elas não estavam interessadas no que eu poderia dar, mas em mim como pessoa. E o cristianismo hoje é mais ou menos isso. Vem que Jesus vai te dar alguma coisa. Vem que Ele vai te curar. Vem que Ele vai resolver o teu problema. E você está atrás de um coach, de um Cristo que te ajude, de um fornecedor, de um distribuidor. É uma espécie de DAG do céu, onde você entra. É um mercado livre do céu, um ALX do céu. Aciona que vem, um Uber divino. E nós nos esquecemos de que só tem vida quem se relaciona com a pessoa de Deus. Por isso é importante começarmos o ano nessa perspectiva. A neurociência comprova que felicidade não é ter tudo o que queremos, nem nos vermos livres daquilo que não gostamos. Pois é difícil evitar os percalços normais da vida, como perdas, doenças, desemprego, separação. Felicidade consiste em andar com Deus dia a dia. E no capítulo 17, Jesus trava um diálogo com o Pai que é muito lindo. No verso 21 ele diz: eles em nós. Verso 23 ele diz: eu neles. Verso 21, tu estás em mim e eu em ti. Então ele fala desse triângulo íntimo, maravilhoso. A essência de andar com Deus não é fazer coisas para Deus, mas nos relacionarmos com o próprio Deus. Eu quero chamar uma atenção para uma particularidade de nós crentes, principalmente os tradicionais, amantes da Bíblia, da palavra de Deus. Eu sou amante dessa palavra. Mas essa palavra aqui não é Deus. Ela é de Deus. Eu preciso dela na medida que ela me leva à pessoa de Deus. Não tem outro meio. A natureza revela Deus para mim. Mas aqui é um WhatsApp divino. Deus mandou um zap para você. E alguns homens e mulheres de muitos anos de conversão, eles gostam de pegar o WhatsApp divino e fazer uma dissecação analítica gramatical.
Deus diz eu te amo, ele vai saber que tipo de oração é essa. Ele quer saber da Bíblia para ter conhecimento do conteúdo. Aliás, eu quero dizer para você, crente amado, de muitos anos de conversão, eu tenho agora quase 50 ou mais de 50. Os homens que mais se esmeraram em dissecar a Bíblia são exatamente os liberais que não creem que Jesus Cristo é quem Ele é, nem que Moisés foi quem ele foi, nem que Deus existe. Quando você estuda a Bíblia na profundidade, no nível de mestrado, de doutorado, os livros mais grossos, os compêndios mais profundos, são escritos por indivíduos que não creem nem na existência de Deus. Eles dissecaram tanto, como num laboratório você dissecar um sapo para aprender sobre o sapo, você disseca tanto que no final você mata. Se a minha amada, depois de algum tempo, distante de mim, mandar um WhatsApp dizendo que está com saudade, eu não vou fazer uma análise sintática do que ela escreveu. Eu vou responder em amor e dizer glória a Deus. Ela disse que quer me dar um beijo. Ai. Ela disse que nós vamos nos encontrar. Ai. Alguns indivíduos ficam com esse blá 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 de que a única pregação que existe é a pregação expositiva. São os camaradas que querem encaixotar a palavra de Deus. Nem Paulo, nem Jesus pregou expositivamente. Essa é uma balela teológica. Eu gosto de pregar expositivamente, acabei de fazer uma série em Ageu, mas tem gente que endeusa a forma. Porque eles são capazes de fazer uma espécie de linda mensagem, mas eles não choram sobre o texto, eles não se emocionam sobre o texto, eles não mudam a vida por causa do texto. E ao longo da história, aqui eu estou falando aqui porque eu sei que há muitos amados irmãos chegando até na IBC, que são crentes há muitos anos. E talvez são conhecedores profundos da palavra, mas você sabe o que é viver na aridez de quem não anda com Deus e não percebe Deus na vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, anda na medida daquilo que você tem alcançado. Você ouviu algo de Deus, além de dizer que você conhece Deus, você precisa obedecer a Deus se você é íntimo dele. É por isso que eu me encanto em ver hoje. Bezerra me passou um WhatsApp, que aqui no nosso campus, aos domingos, temos pessoas que cumprem pena. O juiz determina que ele cumpra a pena aqui dentro. Muitos de vocês já viram aqui gente com uma lanterna na mão e uma tornozeleira aqui embaixo, né? Quem são esses? Infratores da lei que estão aqui buscando restauração. Obrigado pelo juiz, sim. Mas eles são tocados pelo Espírito Santo de Deus, e quando você mostra a eles um versículo, uma palavra, o coração se derrete, eles choram, eles querem uma nova vida, eles querem uma nova oportunidade, e você vê alguém aceitando a palavra com uma intimidade que você não vê num crente velho, ou muitos desses. Por isso que quando você vai numa casa de recuperação, você vê os meninos aprendendo uma palavra. Todo domingo eu ouço alguém dizendo aqui, lá da casa, olha, assisti a sua mensagem, aquela palavra que o senhor falou mudou a minha vida. Hoje eu orei por uns 3 aqui, pedindo que eu impusesse as mãos nele. Impõe as mãos sobre mim e ora. Eu disse, só faço isso se você impor a sua sobre a minha também e orar por mim. Porque são pessoas que percebem Deus, não manipulam Deus. Não usam a palavra para dizer que são conhecedores da teologia. E não refletem isso na vida e na intimidade. Deus está agindo todo o tempo, irmãos. Preste atenção nas grandes e pequenas coisas. Você percebe? É possível sentir o seu agir e juntar-se a Ele, a fim de que gozemos da vida plena e da vida eterna aqui e agora. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Nunca seremos satisfeitos e plenos se continuarmos a conhecer sobre Deus. É a menina órfã lendo a biografia dos seus pais, sem nunca ter recebido um abraço deles. Não valeu de nada.
Não é por acaso que a Bíblia descreve ao longo da história os homens que andaram com Deus. Eu comecei minha leitura bíblica agora, eu estou ali no aplicativo junto com 150 pessoas, postando meu mapa logo cedo. E nós estamos passando agora, não só pelo livro de Gênesis, mas passando também pelo livro de Jó. Mas quando você abre Gênesis, Adão e Eva andaram na presença de Deus. Capítulo 5, verso 24, Enoque andou com Deus, que lindo. Capítulo 6, verso 9, Noé andou com Deus. Depois do capítulo 17, a partir do 12, Abraão. Deus chama Abraão da sua parentela, da sua terra, sai daí, vai para um lugar que você não conhece. E depois que Abraão saiu, aos 99 anos de idade, sendo a sua mulher estéril, Deus promete uma descendência, e ele diz, não é possível. E Sara não percebeu, ela momentaneamente perdeu a noção do poder de Deus na vida dela, ela riu, ela disse, besteira, eu sou estéril, não posso ter filho, como é que você promete que vai abençoar as famílias através da minha descendência? Ela deu risada. Ela diminuiu Deus. Na virada do ano nós ouvimos aqui a banda do Geração Futuro cantando, dizendo que nosso Deus é um Deus grandão. Mas nós tornamos o nosso Deus um Deus pequenininho. Como Sara, ela riu e disse, impossível. Só que Deus fez com que ela gerasse filhos de forma miraculosa, embora ela tenha tentado ajudar a Deus, e só atrapalhou com a história de Agar e com a história de Ismael. Mas Abraão foi instado, no capítulo 17, a andar com Deus. E de repente nasce o filho Isaque, o filho da promessa, que levaria adiante a linhagem do Messias, que seria o precursor daquele que viria para salvar a humanidade. E o menino Isaque começa a nascer lindo, promessa de Deus. Aí Deus olha para Abraão e diz, eu quero teu filho, sacrifica ele. Abraão andava com Deus, andava ao ponto de ir contra a lógica humana e dizer, eu vou obedecer. Ele pega a lenha, ele pega o cutelo e faz uma coisa que o homem pós-moderno não é capaz nem de entender, porque ele é soberano e todo-poderoso, e faz de Deus um escravo para pensar como ele pensa. Porque quando você transforma Deus à sua imagem e semelhança, ele se torna pequeno e manipulável. Mas Abraão diz, tu és o Deus todo-poderoso, El Shaddai. E ele pega o seu filho e vai marchando em direção ao altar. Ele põe a lenha. E o menino olha para ele sem entender nada e diz, cadê o cordeiro? E naquela hora Abraão, de novo, porque ele andava com Deus, ele disse, Jeová Jirê, Deus proverá o cordeiro, meu filho. Está pronto? Ou você quer andar com Deus que lhe dá um filhinho, que lhe dá dinheiro, herança, boas escolas para cuidar dele, que nunca vai acontecer nada, porque senão é do diabo, né? Abraão coloca o menino, e na hora que ele levanta o cutelo para executar a ordem de Deus, como Deus todo poderoso e soberano, Abraão tinha a dimensão de que o filho que nós geramos, eu e Heloísa, que foi abortado lá na primeira gravidez dela, ele está na eternidade nos esperando. Que vida não é só aqui. Que todo ser humano que peca merece a morte, por isso que o cemitério existe. Quem conhece essa dimensão do Deus poderoso, não precisa ficar questionando coisas que você não entende porque quer manipular Deus ou porque não aceita o Deus como Ele é. Aí você não consegue andar com Ele, porque Ele atrapalha. Ele não é politicamente correto. Ele não faz o que você quer. Então você escolhe uns textos da Bíblia que são bons e rasga outros que não são tão bons.
Você obedece o que lhe for conveniente e desobedece naquilo que você acha que não tem necessidade. Então você se torna um sócio com Deus. Abraão é o exemplo daquele que andava com Deus, entendia a soberania de Deus. Se Ele mandou fazer, eu vou fazer. Ele levanta o cutelo e naquela hora o cordeiro é providenciado. Você levantaria, papai? Você levantaria, mamãe? Só quem anda com Deus é capaz de obedecer absolutamente e ver Jeová Jireh provendo, não pela sua própria força, não pelos seus próprios meios. Ele tinha uma sintonia e uma percepção da presença de Deus. A resposta foi o próprio nome de Deus, que aliás aquele lugar foi o Monte Moriá, local onde Salomão construiu o templo, terra comprada por Davi de Araúna por 7,2 quilos de ouro. A história de Abraão nos inspira. Deus quer ir além da revelação de quem Ele é. Ele quer que você também o perceba e o obedeça. Isso é andar com Deus. Resolva isso agora em nome de Jesus. Nós vamos viver dias sombrios, dias difíceis. Não dá para andar sem Deus. Os homens de Deus, Moisés e tantos outros ali no deserto disseram ao Senhor: se o Senhor não for, nós não iremos. Ele é Jeová Nissi, nossa bandeira. Ele é Jeová Shalom, nossa paz. Rafá, nossa cura. Por isso os nomes de Deus são tão importantes na Bíblia. A revelação não prioriza o que Deus fez, mas quem Ele é. Deus é amor. Ele não pode negar a sua natureza. Ele é imutavelmente amor. Por isso eu devo amanhecer confiante de que Ele não vai fazer nada comigo que não seja para o meu bem. Amém, irmãos? Mesmo negando, mesmo tirando, mesmo dizendo não, mesmo dizendo espera. Você está pronto ou quer construir um pequeno ídolo de um deusinho, segundo seu pensamento? Aliás, os grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles não gostavam dos deuses do Olimpo, porque eles eram muito humanos. Eles dizem, os gregos criaram os deuses, não os deuses criaram os gregos. Nós há muitos anos aqui, criticamos o catolicismo romano pela sua idolatria, dizendo que adoravam imagens. Então você achava algo horrível. Só que é muito fácil você apontar o dedo para lá e não perceber que você não cria imagem de escultura visível, mas você tem na sua cabeça um conceito de um Deus pequeno. É idolatria. É um Deus menor do que aquilo que Ele é. É não perceber o tamanho de Deus. E por isso nós nos contentamos em fazer coisas para Deus, tipo Marta. Serve no ministério, vive isso aqui, está todo dia na igreja, dá o dízimo, ele faz tudo isso aí, ele pensa que isso aí é o suficiente. Não. O cerne é conhecimento de Deus. E estas coisas vêm como um desdobramento de gratidão quando você percebe quem Deus é. Por isso que ao contribuir você até faz conta. Será que vale? Será que não vale? Esse Deus pequenininho vale uma moedinha qualquer, um resto aí, daí. Como lá em Malaquias, né? O profeta denunciando que o povo levava para o sacrifício o cordeiro já com a perna quebrada, ou então o bichinho cego. Ou seja, quando não presta eu levo lá como resto para Deus. Por quê? A sua dimensão de Deus é pequena demais. A dimensão grande é perceber que Deus é dono de tudo. Deus é dono do meu óculos, do meu sapato, das minhas meias, dos meus cosméticos. Ele é dono do meu estômago, Ele é dono dos meus pés, Ele é dono da minha casa, Ele é dono da minha bicicleta. Andar com Deus é perceber Deus em tudo. Andar com Deus é dizer, meu filho pertence a Deus, não a você, meu irmão. Para de brincar de Deus, mamãe. Você vai adoecer.
Além de ser uma idolatria, não é? Você se coloca na cadeira de Deus e quer controlar o seu filho com um controle remoto, pensando que você pode controlar. Mantenha ele em casa, mantenha o controle da mente. Você pensa, isso é um ledo engano. Crie seus filhos para o Senhor. Dedique eles ao Senhor, dedique a sua casa, seus bens. E se como Jó, Deus decidir retirar, o que é que você vai fazer? O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó andava com Deus, ele tinha essa dimensão. Mas quando você perde alguma coisa, logo fica triste, amargurado, depressivo, quer morrer, acha que a vida não vale a pena viver. E aí você então não percebe a beleza, a grandeza de andar com Deus no dia a dia. E vamos lembrar que andar com Deus não é só receber coisas boas, tem coisas ruins também, que Ele permite. São perdas, são lutas, são disciplinas, são negativas. É interessante quando uma criança quer chantagear o pai, né? Ele pede uma coisa, o pai não dá, ele diz: você não me ama. Ou então aquele namorado gaiato que pega aquela menina novinha e diz: vamos transar. Ela diz: não, não posso, eu tenho princípios, meu pai. Então você não me ama, safado, chantagista. Quem não ama é você, que não respeita a postura, o pensamento da outra que diz não. Quando eu comecei a me relacionar com a Heloísa, eu tinha várias outras antes, pouco antes. Aí eu botava uma música romântica para ver se ela se sensibilizava e pulava em cima de mim, e ela não respondia, porque ela só conhecia o hino Foi na Cruz, Foi na Cruz. Eu, um sambista, conquistei ela no namoro tocando a música do Roberto Carlos, Detalhes. Ontem eu botei de novo lá. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer, e a toda hora vão estar presentes, você vai ver. A música de 8 minutos. Quando terminou, disse: agora ela pula em cima de mim. Ela disse: e? Se eu tivesse cantado: se das vidas vagas procelosas são. Caramba, deu 7 meses para dar o primeiro beijo. Você acha que foi fácil? Não. Mas eu me submeto. 7 meses. Será que valeria eu dizer: você então não me ama? Muito pelo contrário. Eu não podia depender do amor dela por mim, expressado seja como fosse. Era o meu amor por ela, queria respeitar o tempo, a forma, o pensamento dela. Então não diga que Deus não lhe ama, porque Ele não está satisfazendo seus desejos. Amém, irmãos? Por isso que o salmista diz: ó, quando você tem prazer em Deus, aí Ele satisfaz os desejos do seu coração. Quando Deus é o seu tudo, aí Ele acrescenta as coisas que você precisa de verdade. E porque Ele é amor, você pode ter a certeza de que Ele não vai sonegar nada que não seja o melhor para você. Aliás, Ele não sonegará aquilo que poderia ser bom para você. Ele sonega ou diz não para aquilo que será um prejuízo na sua vida. Então caminhe dessa forma. Faça escolhas, submetendo suas escolhas ao Senhor. Isso é andar com Deus, nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Numa compra boba, numa compra de algo muito grande, perceba Deus falando. Mas essa geração rebelde, independente, dona do seu próprio nariz, tem muita dificuldade em se submeter a um Deus soberano. Por isso não sabe andar com Deus, não percebe Deus. Parte da vida abundante e plena está na obediência daquele que conhece o caminho por onde devemos andar. Jesus disse em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso é arrebatador, é tremendo. Cristo promete se revelar de modo especial àqueles que o conhecem. Isso tem que ser uma caminhada, irmãos, um dia de cada vez. Lembra? É um exercício de fisioterapia espiritual. É um dia de cada vez. Eu vou fazer um tour agora na Turquia, agora em março, se Deus permitir. Eu fui em 2019, levei um grupo daqui. Vamos levar outro agora. Mas imagina, né? Você passar pela Turquia, onde o apóstolo Paulo passou, visitar 7 igrejas do Apocalipse, João. Eu fiquei pensando como é que seria, quando você vai a um lugar como esse, você estuda sobre João, estuda sobre Paulo, ou em Jerusalém, você estuda sobre Jesus e os lugares. Eu fiquei imaginando como seria o apóstolo Paulo me recebendo lá em Istambul, dizendo, vamos. Como seria diferente andar com ele, andar com João, visitar aquelas igrejas, conhecer aqueles lugares. Imagine você ser convidado por Jesus para andar pela Galileia. Ele lhe encontraria no aeroporto com toda a sua graça e poder, e te levaria uma jornada, onde você não deveria se preocupar com o caminho, com os lugares, com os perigos, com os imprevistos, pois o diferencial seria, você estaria andando com Jesus. Jesus não aponta um caminho, Ele não dá instruções sobre o caminho, Ele é o caminho. Então nosso relacionamento é com uma pessoa, é com um ser. Deus nunca deu muitos detalhes aos que Ele convidou para andar com Ele. Ele chama Noé para andar com Ele e diz, constrói uma arca no seco. Vai cair um dilúvio. Ele disse, eu não estou entendendo nada, aqui está muito seco, não é possível. Mas ele construiu, ele obedeceu. Ele chama Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar onde é. Você não sabe, vai. Moisés leva o povo para a terra prometida. Aos discípulos Jesus diz, sigam-me. Ele não diz, sigam minha doutrina, sigam minha palavra, sigam meus livros, sigam a minha teologia, sigam a minha doutrina. Ele diz, sigam-me. É pessoal. Esse livro revela quem Jesus é, mas o fim não é o livro, é quem o livro revela, Jesus. Esta obra é sobre Deus, mas o que importa não é a obra, é Deus, é a pessoa. Por isso, quando Ele envia os seus discípulos, Ele diz, vocês saiam por aí pregando o Evangelho, batizem, façam discípulos, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não mostra o caminho, não dá dicas sobre o caminho, não prevê o que terá no caminho, Ele é o caminho. Quando você anda com Deus, você o serve. Ele diz, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Quando você se aproxima de Jesus, você se identifica com Ele na obediência, na submissão e na servitude. Quando você ama Jesus, você ama a igreja de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. É uma consequência, percebe? Os desigrejados, eles não andam com Jesus. Eles pensam que andam. Porque quem anda com Jesus, anda com a igreja de Jesus. Ama o corpo de Jesus. Ama a manifestação de Jesus. Ama a obra que Ele fez, dando a sua própria vida por ela. Atos 20, 28. Por isso temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós, que nos capacita a servi-lo no corpo de Cristo. Como perceber que Deus está agindo? A gente caminhando aí para o final. Lembrei-me de Jacó em Gênesis 28, 15 e 16. Jacó partiu de Berseba, foi para Harã,
parou para pernoitar, usou umas pedras como travesseiro. Ele teve um sonho de uma escada que tocava os céus, os anjos subiam e desciam por ela, mas o Senhor falou com ele, prometendo-lhe dar terra, ali a terra onde ele estava deitado. E Jesus disse, aliás, Deus disse o seguinte para ele, olha o texto, que Deus disse a Jacó, quando Jacó acordou, opa, já passou, volta. Tem o 14 ou vai do 15? Vamos lá. Estou com você. Quando Jacó viu aquilo, aquela cena, numa revelação, talvez um sonho, Deus fala com ele, eu estou com você, Jacó, cuidarei de você, onde quer que vá, lá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. E olha que lindo, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Jacó revela a sua finitude, o seu desconhecimento, a sua desconexão. Tinha um Wi-Fi lá e ele ficou sem internet. Ele não sabia a senha. E assim é a minha vida e a sua vida. E quando nós, mesmo tendo o Espírito de Deus, mesmo tendo a salvação em Cristo Jesus, quando a gente anda desconectado de Deus, a gente não percebe seus milagres, a sua caminhada, o seu cuidado, a sua proteção, a sua provisão. Você não consegue agradecer, você não consegue perceber. Por isso é importante a sua resolução. Você começar a perceber Deus nos pequenos detalhes. Ele estava ali e você não sabia. Agora você sabe. Ele vai estar com você. Domingo passado eu estava saindo daqui dessa propriedade. Já a garganta ruim. Quando eu saí ali, um catador de reciclado subia com sua esposa. Ele franzino, com um carro cheio, enorme. Eu parei com o meu carrão, né? Quando eu fiz a curva, eu disse, eu tenho que parar. Eu parei, opa, falei com eles. Meu Deus, eu queria dar um jeito de ajudar, eu queria ajudar, não é possível. E eu não parei porque eu sou bonzinho, eu parei porque é um estalo divino, Deus está aqui nessa história. Aí eu disse, como é que é? O senhor vai para onde? Não, vou ali deixar o reciclado. E, meu irmão, que força é essa? Aí a mulher disse, e aí nós ainda vamos levar isso aqui, vamos vender quase 100 quilos de reciclado por R$15 para a gente poder ter o que comer. Aí eu disse, não, você vai comer antes de subir isso aqui. A igreja de Jesus vai suprir aqui para você um alimento. Aí eu querendo falar da grandeza e do amor de Deus, a mulher era evangélica. Ela glorificou o nome do Senhor, porque o Senhor proveu a comida. Imagine, naquele momento, Deus estava agindo na vida dele, usando a minha vida, que coincidentemente passou por ali, ele tocou e eu disse, não posso deixar de perceber que Deus está falando. Não por mim, não porque eu sou bonzinho, mas porque Deus faz essas conexões. Você precisa ficar atento ao mover de Deus na sua vida. Amém, igreja? É assim. Glória a Deus, né? Bom, mas vamos lá. Há duas maneiras de perceber Deus, né? Deus fala e Deus intervém. Ele fala e você medita na palavra, ou então ele entra como um raio na sua vida. Deus fala sussurrando, ei meu filho, todo dia de manhã medita na minha palavra. Ela revela quem eu sou. Aí você negligencia, depois, quem sabe, deixa para lá. Aí Deus pega o megafone e entra na sua vida como um raio. Aí você vai bater numa maca. E lá na maca você diz, oh meu Deus, eu quero ler a tua palavra todo o tempo que eu estou aqui nessa maca. Quando eu sair daqui, Senhor, eu vou orar. E ora toda hora, todo o tempo, e todo mundo ora.
Se eu gosto daquela música que diz, olha, flores em vida. Meu irmão, ore bem muito quando as coisas estão bem, por favor. Procure Deus, não porque está mal, mas porque é prazeroso estar com Ele, andar com Ele, ouvi-lo. E não esperar o megafone dele na sua vida. Por isso a meditação na palavra, todo dia de manhã. E quando você abrir a Bíblia, vamos lembrar da metodologia do mapa, você medita. Você medita, você abre, você planeja, você avalia. Mas acima de tudo, meditação. Vocês já viram aquelas pessoas na beira da praia com posição de yoga? Já viram? O que a yoga faz? O que é aquilo ali? Que bicho é aquele, né? É meditação oriental. É tentando desacelerar, tentando fazer o que você não faz e o que eu não faço. É tentando parar. Você passa, a pessoa está grunhindo, você diz, meu Deus, o que é isso? Ela está parada, pausada. Na meditação oriental, elas tentam desacelerar, elas querem sentir o fôlego, elas querem se abstrair das coisas ao redor, a fim de que nos importemos apenas com o eu, com o ego, com meus desejos e meu estado de espírito. Mas a meditação bíblica, ela é superior ao yoga. Porque ela não só nos conecta conosco, mas ela nos conecta com Deus. É superior. A meditação bíblica vem do conceito Shabbat, o judaico, aliás, o sábado de descanso judaico. O cessar da atividade humana para perceber o que existe ao redor e em nós como obra da criação de Deus. O objetivo maior da meditação bíblica é perceber Deus trabalhando ao redor, em tudo e em todas as circunstâncias. Se um barulho lhe perturba, isola, foge dele, para ter um tempo com Deus e perceber Deus através da leitura bíblica. Meditação transcendental faz a pessoa ter consciência de si mesma, enquanto a meditação espiritual traz a consciência da presença de Deus em todas as coisas. E os orientais estão certos quando eles quase grunhem, quando estão meditando. Porque no Velho Testamento, a palavra haga, que é meditar, também significa gemer. A meditação pode ser considerada uma oração, quase um gemido. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, Salmo 5:1. Atende a minha meditação, diz a revista atualizada. Meditação é algo que pode acontecer a qualquer hora do dia. Medita dia e noite. Andar com Deus é uma experiência tremenda. Quero fechar com a história de Jesus, né? Que soube equilibrar o produzir, fazer coisas, milagres, curas, e ele soube permanecer. Ora, ele não precisava disso, né? Mas ele foi perfeitamente humano e um modelo para mim e para você. Se Jesus fez, por que não eu? Quando Jesus curava as multidões, os discípulos diziam, todos te buscam. Ele pegava um barquinho e ia para um lugar longínquo. O que ele foi fazer? Reabastecer. Se conectar com Deus Pai. É aquela percepção de que nós esvaziamos o nosso tanque, quando nós fazemos as coisas do dia a dia, ou quando nós servimos a Deus. Então é preciso reabastecimento. Jesus sai fora da multidão, vai no monte, lá ele ora. Aliás, ele começa o seu ministério assim. Quando ele vem e ele abre o seu ministério público aos 30 anos de idade, ele não chega como alguns de nós com a carteirada. Ei pessoal, atenção, eu sou o pastor Jesus. Para pastor não vale nada. Ei pessoal, eu sou o apóstolo Jesus. Agora sim, apóstolo Jesus.
Não, eu sou maior ainda, eu sou o Messias Jesus. Ele nunca fez isso. Quando ele abre o seu ministério, ele se submete ao batismo de João. E quando ele se submete ao batismo em obediência, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre ele de forma poderosa. E naquela hora, Jesus se reencontra com o Pai e ouve do Pai uma palavra que eu e você precisamos ouvir todo dia. Jesus ouve do Pai a palavra seguinte: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Entende? Como é que isso afeta a vida de Jesus? Afeta porque ele não vive como nós vivemos, tentando agradar pessoas. Jesus diz lá em João, ele disse, eu estou lá me ligando se você me aceita ou não. Eu não aceito a glória que vem de homens, mas senão a que vem do Pai. Sabe por que você anda cansado, meu irmão, minha irmã? Porque você está tentando agradar o planeta. Você faz coisas para agradar teu maridinho, você faz coisas para agradar tua mulherzinha, você faz coisas para agradar teu filhinho, você faz coisas para agradar teu paizinho, você faz coisas para agradar o teu líder faz coisas para agradar os liderados, e assim nós vamos nos consumindo, porque tudo que nós devemos fazer para a glória dEle, para o agrado dEle. Você não tem permissão para ser ofensivo, desrespeitoso com ninguém, mas em nome de Jesus não faça nada para agradar as pessoas. Mulher, lave a cueca 1 milhão de vezes, cozinhe 300.000 vezes, mas sabe o que Paulo diz lá em Efésios? Faça como ao Senhor e não para Ele, porque se Ele aplaudir, tudo bem, se Ele não aplaudir, o Senhor diz que você é uma mulher amada, e que vale a pena continuar servindo por Ele. Eu dei tudo para o meu filho, agora ele se foi, não está fazendo o que eu quero. A mulher se desespera, pronto, a família se desestrutura total. Fez errado? Você fez em função do menino, ou da menina. Não fez para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Cuide, dê o melhor para o Senhor. O que eles vão fazer com isso é outro problema. Eu vou sofrer? Vou, mas eu não posso ficar frustrado. Eu fiz para Deus. Deus vai cuidar dele. Já foi, deixa lá. Para de brincar de Deus. Andar com Deus, amados, é isso. É não tomar o lugar dele. É saber que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o soberano. Ele cuida dos mínimos detalhes da minha e da sua vida, amém? Ele cuida de tudo. Eu estou aqui afônico, moco, não estou ouvindo direito. Moco dizia minha mãe, não sei nem se vocês entendem essa linguagem. Aí agora eu vou fazer o quê? Estou moco, pronto. Deus sabe por que eu estou moco, por que eu estou calmo. Hoje era para estar aqui correndo, batendo bola, não sei o que de manhã. Eu disse, não, vou obedecer aqui o megafone de Deus. Deus está dizendo, para, bispo. Aí eu paro. Sensibilidade é o mover de Deus na minha vida, em todas as circunstâncias. Por isso eu posso ser grato, não por tudo, mas em tudo, como nós dissemos a semana passada. Vamos responder ao Senhor em oração? Eu decido me conectar com o Senhor. Eu decido me relacionar com o Senhor. Eu decido perceber a presença de Deus na minha vida em todo instante, a todo instante. Eu proponho no meu coração ser íntimo do meu Deus, amando, ouvindo, obedecendo, crendo, percebendo, entregando. Mais do que estudar Deus, eu quero conhecê-lo. Quero ser íntimo dele. E é a palavra que revela quem Ele é. Me leva para além da Tua palavra, Senhor.
Eu quero dar oportunidade, se tem alguém aqui hoje à noite que nunca fez uma decisão pessoal, dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero andar com Ele, quero entregar minha vida, meu futuro, o que tenho, o que sou, o que fiz, o que fui, ao Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nesse auditório ou lá na internet, levanta sua mão aí, talvez seja seu momento, a sua noite, dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Tem alguém? Se tiver, manifesta aí. Se não tem, todos aqui, crentes em Cristo Jesus, lá na internet, faça essa decisão aí agora. Mas eu gostaria que você saísse daqui com uma decisão de andar com Deus, como Abraão andou, perceber Deus, neste ano crucial, para a tua vida, a vida da tua família, a vida da igreja de Jesus, a vida desta nação. Vamos andar com Deus, nos conectar com Ele, para a honra e glória de Jesus. Nós oramos, agradecemos e nos entregamos em nome dEle, em nome de Jesus.